Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que nós vamos meditar nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler somente este versículo, embora não vamos falar sobre ele, e sim sobre um tema. E esse tema é relevante, maravilhoso e especial para a igreja do Senhor. Vamos falar sobre a comunhão com Deus. 1 Coríntios 1, versículo 9 diz assim: Fiel é Deus, por quem fostes vós chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Podeis sentar, irmãos, já oramos. Que a graça de Deus esteja sobre nós na transmissão da sua palavra. Eu vou falar hoje sobre a comunhão com Deus. Nós crentes sabemos que no geral nós temos dois tipos de comunhão: a comunhão horizontal, que é com os irmãos, e a comunhão vertical, que é com Deus. Nós recebemos esta graça da Bíblia Sagrada, da parte de Deus, né? Nós recebemos essa graça mediante a palavra de Deus. Este é um dos meios de graça que nós temos para desenvolvimento da nossa vida cristã. E principalmente a comunhão com Deus. Uma das maiores perdas do cristianismo de hoje é a distância de Deus. Muitas pessoas que na nossa época, na nossa geração, dizem que servem a Deus, na verdade é esse Deus de quem elas se distanciam. Quando outros dizem que servem ou adoram a Deus, na realidade elas estão elaborando uma adoração ao seu próprio modo. Você vê que hoje as pessoas elas inventam uma maneira de adorar a Deus. Estou falando de crente. O mundo, a gente já sabe como é que é. Crentes inventando os seus modos, e por que não dizer suas modas, de adorar a Deus. Uns distantes e tranquilos com isso, alegando, sabe o quê? Deus está em todo lugar. É uma verdade. Mas o detalhe é que muitos que não querem responsabilidade falam uma verdade com o pretexto de se manter no erro. Deus é onipresente, e isto é real. Deus, se Ele está em todo lugar, para que eu tenho que ir na igreja? Outros falam, Deus é onisciente. É verdade também. Então, para que orar, se Ele já sabe de todas as coisas? Está vendo? As pessoas usam termos reais, verdadeiros, bíblicos, teológicos. Para quê? Para ter comunhão com Deus? Não. Para se afastarem dEle e viverem tranquilos com isto. Enquanto outros, por sua vez, conversam com sua própria mente, achando que estão falando com Deus. São místicos, vivem fora da realidade, supondo que comunhão com Deus é coisa de outro planeta. Já viu esse tipo de crente? Ele fala com a mente dele mesmo, ele pensa um negócio, ele acha que é Deus, supõe que é Deus falando, ele vai lá e conversa com a mente dele, e depois diz, Deus me falou e eu respondi isso para Deus. Ele é quase um louco, Ele é quase uma pessoa insana, conversando consigo mesmo e achando que é com Deus. Raros são os crentes que entendem o que é a comunhão vertical e desfrutam dela de modo glorioso e abundante. Raros. Ou você encontra um crente, ele é até firme, mas é relaxado na comunhão com Deus. Ou você encontra um crente maluco, que tem uma loucura com esse negócio de comunhão, e ele vive tendo devaneios mentais, achando que está falando com Deus. Agora, quais são os crentes verdadeiros, e o que eles entendem sobre isto, sobre a comunhão com Deus? Eu vou falar hoje de 3 aspectos desta comunhão com Deus, e nesses 3 aspectos eu vou falar de forma figurada. Eu vou explicar, mas eu vou dar o título figurado para cada aspecto desta comunhão com Deus. Como que nós podemos utilizar disto para desenvolvermos uma vida cristã fervorosa, uma vida cristã criteriosa e uma vida cristã perseverante, constante? Eu digo fervorosa porque a chama ardente das nossas afeições, elas devem estar acesas para com Deus.
O crente deve sentir algo por Deus. Ele deve ter no seu coração sentimentos que queimam, né? Pedro diz amor ardente. Essas coisas precisam arder em nossos corações. Não deve ser um amor frio por Deus. Você perguntar, você ama a Deus? Claro que eu amo. Mas cadê a chama disso no seu coração? Eu vejo você ardendo por outras coisas, mas por Deus, raramente. Então, eu falo também, além de afeições fervorosas, eu falo criteriosa. Por quê? Porque não devemos ser neuróticos. Tem pessoas que você fala, você ama a Deus? Sim, ele é louco, ele tem neurose, ele acha que Deus só fala com ele, que ele domina Deus, sabe? Precisamos evitar isso também, ter critério. E também eu disse constante, por quê? Porque não podemos desistir da nossa comunhão com Deus, uma vez que ela é a única forma de mantermos ligação com Ele. Tem crente que começa muito bem sua caminhada cristã, mas depois você vê ele desistindo. Então, primeira coisa que eu vou chamar aqui, primeiro aspecto da comunhão com Deus que eu vou chamar aqui, é o diálogo. O diálogo, sem dúvida alguma, é um dos aspectos mais importantes da comunhão. Um casamento, por exemplo, vai ao naufrágio sem o diálogo. Qualquer coisa, qualquer relacionamento. Você não pode dizer assim, fulano é meu amigo demais, se não tem diálogo. Não tem um amigo demais sem diálogo. Pode ter um amigo, pode ter uma pessoa chegada, mas se ele for realmente íntimo, não pode haver sem diálogo. E Deus é um Deus de relacionamento. E Ele nos criou semelhantes a Ele. Por isso, os seres humanos são seres comunitários. Os seres humanos não podem viver fora de comunidades. Por quê? Porque Deus é um Deus comunitário. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, Deus, como nos criou sua imagem e semelhança, nós parecemos com Ele. E esse parecer com Deus, uma das coisas é isto, viver comunitariamente, viver em comunidade. Então, nós temos uma relação com família, com amigos, com colegas, e em nenhuma dessas relações o diálogo é excluído. Você percebe que ele é desenvolvido e isso torna a comunhão agradável. Você só pode ter uma boa comunhão se você, uma boa comunhão com uma pessoa, se você tiver um bom diálogo com esta pessoa. Como eu falei do exemplo de casamento, mas qualquer outra coisa. Tem pessoas que na hora de conversar é só agressão verbal, rejeição. Tem outro que é só crítica, só sabe criticar. Tem outro que você vai conversar é só murmuração, só anda reclamando. Uma pessoa que nunca tem uma palavra que lhe traga alegria. Não, você vai conversar com a pessoa, você precisa se preparar para você não ficar que nem ela. Então, somos seres sociais, temos que ter diálogo. Né? Claro que há momentos, né, de compartilharmos problemas e essas coisas. Mas eu estou dizendo de pessoas cujo diálogo é só isto. E Deus, quando Ele estabeleceu o diálogo para nós, a palavra de Deus chama isso de oração. Então você vê, eu chamei de diálogo como uma forma figurada, mas na realidade é a oração. O primeiro aspecto da comunhão com Deus que você deve desenvolver chama-se oração, pois Deus mesmo estabeleceu este método para que nós falemos com Ele. Antigamente, na época da Bíblia, Deus falava com os crentes, né, do Antigo Testamento. Você vê, Adão ouvia a voz de Deus e lhe respondia. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus falava com Adão. E um certo dia Adão não estava lá no lugar normal, né, em que ele se encontrava. Aí Deus disse, Adão, onde estás? Ele havia se escondido por causa da vergonha do pecado. Nós já conhecemos a história, mas ele ouvia a voz de Deus. Noé construiu a sua arca da sua salvação mediante as ordens que ele recebeu diretamente de Deus. Ele conversava com Deus. A Bíblia diz, Noé andava com Deus. 2 homens que a Bíblia usa esse verbo, né? Andava com Deus, Noé e Enoque.
Abraão ouviu Deus falar várias vezes com ele, inclusive falou com Deus pessoalmente. Ele viu a figura de Deus, né, o que na teologia chama de antropomorfismo, que é a manifestação humana, a aparência humana que Deus manifestava no Antigo Testamento. Quando Deus apareceu para ele nos carvalhais de Manre, quando ele morava ali, e até preparou para Deus o quê? Ele preparou um banquete para Deus, né? Churrasco, bolo, e Deus comeu com ele. Deus falava com Jacó em sonhos e até lutou com ele. Nós conhecemos a história. Deus falou também aos reis e ao povo de Israel por meio dos profetas. Enfim, este modo era comum na antiga aliança, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Então a oração ela nos foi concedida por meio de Cristo Jesus. Ao nos dirigirmos a Deus, a palavra nos ensina que nós temos que nos dirigir em nome de Jesus, João 16, 23. Agora eu quero explicar. Isso não quer dizer aquela frase que nós colocamos no início ou no final da oração. Tem gente que fala assim, eu orei, mas se eu não falei em nome de Jesus, Deus não vai me ouvir. Não é isto. Não é que, é óbvio que nós colocamos esta frase no final da oração, em nome de Jesus, amém. Mas não é isso que está dizendo. Quando Jesus diz que nós temos que orar em seu nome ao Pai, ele fala que nome é a personalidade, é a própria pessoa. Ao nos achegarmos a Deus, tem que ser por meio da confiança em Cristo Jesus, de modo que é como se o próprio Jesus estivesse se aproximando diante do Pai para conversar. É isto que significa nome. Quando o embaixador chega em um determinado país, ele fala, estou aqui em nome do Brasil. Não quer dizer que essa frase em nome do Brasil vai fazer efeito lá no outro país, mas tudo que ele fizer lá representa a gente aqui. O país estrangeiro pode gostar de nós ou detestar-nos através do que o embaixador fizer lá. Então, quando nós vamos em nome de Jesus a um determinado lugar, quando nós vamos expulsar um demônio em nome de Jesus, nós estamos indo como se fosse o próprio Jesus fazendo isto. Então, nome quer dizer a personalidade. Quando confiamos no Filho de Deus e oramos em seu nome, é como se Jesus estivesse se aproximando de Deus Pai. Por isso, quando você orar, quando você for pedir, lembre-se de pedir o que Jesus pediria ao Pai. Então, sem esta confiança, a oração é uma afronta. É um pecador ousando aproximar-se de Deus sem permissão, por seus méritos, por depender somente de si mesmo e não de Cristo. Claro, teria muita coisa para falar sobre a oração, mas vamos nos deter apenas em informar que este é o método que Deus estabeleceu para termos um diálogo com Ele. A oração ela pode ser, veja, em pensamento, diante de situações rápidas, né? Você está no seu trabalho, o patrão fala uma coisa e você ora em pensamento, você não tem tempo para virar para ele e falar assim, espera aí que eu vou ali, né, no banheiro orar, vou na minha salinha orar. Você não tem tempo para isso. Então, você ora imediatamente, como Neemias fez. Neemias capítulo 2, verso 4 e 5, parte A. O Neemias, ele diz que ele estava trabalhando, ele era copeiro do rei, e quando ele estava chegando próximo do rei, o rei olhou para o semblante dele, seu semblante está muito triste. Ele disse, a minha cidade está destruída, né? Foi depois ali do cativeiro babilônico, e o rei disse para ele, o que você quer? Aí ele disse assim, então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Imediatamente, na mesma hora que antes dele responder ao rei, ele já orou ao Deus do céu. Ele deve ter feito alguma oração em pensamento. E ele disse, Senhor, me ajuda aqui, o que eu vou falar com o rei agora? Porque chegou a hora de eu ser ajudado, do Senhor me ajudar através do rei. E de fato Deus o ajudou, como nós conhecemos a história do livro de Neemias. A oração pode ser em súplicas, lamentos, como alguns salmos. Pode ser também confissão de pecados, como alguns salmos nos ensinam, e como ordena a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Pode ser feita em petições. A Bíblia não proíbe você pedir. Tem gente que acha, eu não vou pedir, porque eu só quero agradecer. Sabe aquela coisa de uma falsa humildade? Eu só quero agradecer, não vou pedir nada, porque Deus já tem feito tanto. Dá uma impressão, né? Claro que tem gente que é sincera quando ela fala isso, mas a Bíblia até ordena que você peça. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, diz o apóstolo Paulo, Filipenses 4, 6, e Jesus também em Mateus 7,
Versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. É um verbo que está no imperativo. Então, você tem ações de graças também. Enfim, falar com Deus deve ser uma prática normal do crente, uma vez que ele sabe que Deus está com ele, então ele irá dialogar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Aí é ao contrário daqueles que falam, Deus já é onisciente, para que orar? Aí é justamente porque Deus é onisciente que você deve orar. Por quê? Porque você sabe que Ele já está ouvindo o seu pensamento. Conheci um arminiano que ele dizia que Deus não conhece nosso pensamento. Ele só sabe quando a palavra vai sair de sua boca, porque o Salmo diz, antes que a palavra chegue na boca. Bom, é cada um que nem merece comentário. Agora, minha pergunta sobre este primeiro ponto é, como é que está a sua vida de oração? Tem crente que a mente dele está repleta dos cuidados deste mundo, preocupada com o trabalho, com as contas, com a saúde, com o corpo físico, com as cobiças da mente, os desejos carnais, com entretenimentos, brincadeiras, lazeres, que não tem tempo para orar, não falam com Deus, a não ser que aconteça uma coisa desagradável. Aí ele vai ver quanto que a oração é importante. Isso não é comunhão. É como aquele amigo, entre aspas, amigo que só lhe procura quando está com problemas, depois se afasta de você. Tem crente que é assim com Deus, ele, no momento da aflição, ele ora e tal, você vê o rosto dele inchado de tanto chorar, de orar. Mas é só nos momentos das aflições. Nos momentos da alegria, você convida Deus para o seu churrasco? Nos momentos da alegria, você chama Deus para estar contigo, ou você senta na roda dos escarnecedores, você bebe com eles, você ouve músicas, vou falar nem de música não, porque tem uma vizinhança lá, que Deus me ajude, é cada música assim, que só de você ouvir o ritmo, não precisa nem ouvir a letra, só de você ouvir o ritmo, você entra em desânimo, aí quando ouve a letra, tem a infelicidade de ouvir a letra, aí que você vai ver, a pessoa cantando a desgraça. E aí, é assim que são suas festas? É assim que são seus momentos de alegria, de lazer? Não, pastor, mas é porque eu tenho muitos amigos que não são crentes, Então tem que levar uma cervejinha para casa mesmo. E quando as coisas estão ruins, eles estão lá? Ou é a Deus que você procura? Vamos para o segundo ponto. Primeiro eu chamei de diálogo, que quer dizer oração. O segundo eu chamo de refeição. Há um ditado sobre casamento que diz assim, você conhece o outro só depois de comer 1 quilo de sal, não é isso? 1 quilo de sal com ele. A refeição, ela é temperada com sal e pouco sal, porque senão ninguém aguenta comer. E isso realmente leva um tempo para que as pessoas se completem até completar esse quilo que eles falam, Porém, não podemos negar que a refeição é um dos aspectos mais íntimos da comunhão. Você tem o diálogo, mas você também tem o quê? O café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche. Você tem o momento de comer junto. Eu não sei os irmãos, mas eu detesto comer sozinho. Quando eu vou fazer um prato de comida, eu fico procurando onde é que está a Joana, para eu sentar perto, porque eu não sei se eu quero ver, eu como muito feio, mas eu não quero que ela veja eu comendo, eu só quero vê-la enquanto eu estou comendo, Então, estar perto é um aspecto da comunhão, para comer, para se alimentar, porque você não chama qualquer um para comer em sua casa, e por mais que você convide alguém, por cortesia, estas coisas, com certeza não será frequente, se não for seu amigo de fato. Tem gente que, todo fim de semana está na casa do amigo. Não é porque ele é chato, também, mas é porque o amigo gosta, Às vezes, não sei se a mulher do amigo gosta, mas às vezes ele está lá todo fim de semana e tal, vim aqui, às vezes ele leva um negocinho, eu trouxe uma carninha e tal. Tem gente que não leva nada, Ele vai, faz uma limpeza nas panelas e deixa o resto da limpeza lá na pia. Mas nós sabemos que
esse aspecto de alimento, de refeição, eu posso chamar ele para com Deus de quê? Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo que a Bíblia é a resposta de Deus para a tua oração, ela também é o alimento onde você se assenta para encher o seu estômago espiritual, da comida de Deus, da refeição de Deus. Cremos que Deus, na viração do dia, como eu vinha dizendo, ao se encontrar com Adão no Éden, também participava de um momento de comunhão nos termos de alimento, embora isso não está escrito, Não está escrito. Mas se eu sei que Adão comeu do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, obviamente ele comia de outros frutos. E se ele comia de outros frutos e recebia todos os dias, na viração do dia, a visita de Deus, então ele participava disso com Deus, dessa refeição. Agora, quando Abraão recebeu na sua tenda aqueles 3 personagens que depois ficou sabendo que eram Deus e 2 anjos, banqueteou com eles, como eu disse também. Quando anciãos subiram com Moisés ao monte, quando Deus confirmou o seu pacto no Sinai, eles comeram e beberam na presença de Deus. Êxodo 24, 11. Este versículo é muito bonito, eu acho. Porque Êxodo, ali do 19 para frente, quando está Deus dando a lei para o povo de Israel, é um terror. São capítulos de terror. Você vê monte fumegando, trovões, relâmpagos, fogo, tudo tremendo, terremoto, e Deus dizendo, não deixa ninguém se aproximar deste monte, porque vai morrer. E tinha uns anciãos ali com Moisés, além de Josué. E a Bíblia diz que estes homens ficaram com medo, mas depois Deus os acalmou o coração e disse, podem ficar tranquilos. E a Bíblia diz, então comeram e beberam na presença de Deus. A refeição era parte normativa na vida dos sacerdotes em Israel, uma vez que eles comiam na presença de Deus das ofertas que eram levadas pelo povo para a remissão dos pecados. Então o que nós vemos? Que a refeição, ela simboliza alegria, porque quem come naquele momento, quem está triste não gosta de comer geralmente. Comunhão, porque ela tem proximidade com outras pessoas, no caso aqui com Deus. Prazer, porque a comida é gostosa, ela traz algo maravilhoso para o nosso paladar. Tem hora que você nem está com fome e come porque o negócio é gostoso. E satisfação. Satisfação é preenchimento. Então são 4 coisas que o alimento produz, proporciona em nós. Ele proporciona alegria, comunhão, prazer e satisfação. No Novo Testamento, a igreja primitiva tinha uma pequena festa antes dos cultos, que eu falei aqui na hora da ceia, chamada festa de amor, ou festa agape, lida lá em Judas, versículo 12. Judas fala desta festa. Ela demonstrava que os membros tinham comunhão íntima uns com os outros, e a ceia do Senhor representava esta mesma comunhão com Deus. Então, queridos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o alimento para todos os filhos de Deus. Ela serve ao bebê espiritual. 1 Pedro 2,2, o apóstolo Pedro ele fala sobre o desejo que você tem que ter da palavra de Deus, mesmo sendo como um crente novo convertido. Ele diz, sejam como bebês recém-nascidos, que desejam a palavra como leite puro e espiritual, para que vos fortaleceis mediante ela para a salvação. Então você fala, pastor, eu sou novo convertido, eu não entendo nada da Bíblia. Não use essa desculpa. Isso é desculpa. Você não pode alegar imaturidade para não se alimentar da Bíblia. A Bíblia é como leite também. Outra, a Bíblia serve aos mais maduros espiritualmente. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim, porque o alimento sólido, olha aqui, é para os maduros, os que, pela prática, exercitaram seus sentidos no discernimento do bem e do mal. Está vendo? A Bíblia tanto é leite para os novos convertidos, quanto ela é alimento sólido para os crentes maduros. Não existe um crente que vai dizer assim, eu já estou crescidão e tal, que eu não vou mais precisar da Bíblia. Não existe. Todos nós precisamos da palavra de Deus. A palavra é até sobremesa. Salmo 19, 10 e Salmo 119, 103 falam que a palavra de Deus é como
o doce mel à nossa boca. Então você pode ler a palavra de Deus como nutriente para o crescimento, você pode ler a palavra de Deus como sustento espiritual para a sua vida e pode ler por prazer de uma sobremesa. Você não está com fome, você vai lá e pega, né, um docinho para comer. A Bíblia é assim também. Você não está, não estou com vontade de ler a Bíblia, vou pegar só para adoçar a boca. Eu vou fazer um devocional, 5 minutos com a palavra de Deus. Tem feito isto? Ao não entender uma passagem, que tem crente que usa isto, né? Eu não entendo quando eu leio e tal. Você deve continuar lendo, né? Guarde aquela passagem, anote-a. Agora, continue lendo e procure posteriormente uma explicação sobre aquela passagem. Às vezes, até na sua continuação da leitura, aquela passagem em dúvida se esclarecerá automaticamente, porque lá na frente você encontra uma resposta para ela. Quantas vezes isto já aconteceu conosco, né? Agora, Deus nos alimenta de várias formas, né? Mas a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte: como está a sua leitura e meditação nas Escrituras? Você tem se ocupado demais com tarefas até necessárias para a sua vida material, mas se está deixando de lado o alimento espiritual, com certeza sua comunhão com Deus está em frangalhos. Um filho que não se alimenta à mesa do pai, realmente a sua comunhão está rompida. Então eu falei aqui primeiro do diálogo, que é a oração, a refeição, que é a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, e em último lugar eu falarei da intimidade, a intimidade. Este aspecto que eu vou chamar de intimidade aqui no sermão é algo mais para dentro do quarto. Quando você está na intimidade com o seu cônjuge, é algo que só você e ele compartilham. Espiritualmente falando, é o momento de mais intimidade espiritual que você tem com Deus. É quando Deus, você o sente tão perto de você, tão dentro de você, que você sabe que Ele está falando dentro do seu interior. A sua voz é sentida, ouvida, a direção é mostrada, os santos impulsos de Deus são discernidos dentro de nós. É o testemunho interior de Deus nos seus filhos. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É algo subjetivo, porque o versículo está dizendo que ele testifica em nosso espírito, e isso se dá dentro de nós. Lá não está dizendo assim, o Espírito de Deus testifica na palavra que você é filho de Deus. Certamente ele faz isto, mas o que Paulo está dizendo é algo diferente. Ele testifica dentro de você, no seu espírito, que você é filho de Deus. E aí tem crente que fala, mas eu não sinto isso. Pois é, porque não tem intimidade. E quando falamos de intimidade, eu estou ciente dos exageros que muitos fazem com o aspecto desta comunhão. Pregadores calvinistas evitam falar do termo intimidade, porque quando eles falam de intimidade, eles se referem logo à palavra ou à oração. Mas se esquecem disto, que a Bíblia fala sobre algo que é íntimo, é interior, é a voz de Deus dentro de você. E que somente os crentes maduros, justamente pela palavra e pela oração, é que vão saber discernir isso dentro dele. Eu não posso deixar de falar deste aspecto da comunhão, por causa do erro que está aí ao nosso redor. Não posso deixar, porque eu falo do que a Bíblia fala. Se as pessoas estão distorcendo o que a Bíblia fala, o problema é delas. Eu vou falar conforme a Bíblia fala. E a Bíblia fala da nossa intimidade com Deus. A Bíblia fala, né, de Deus falando dentro de nós. Infelizmente, por causa dos excessos, muitos crentes têm perdido este aspecto da comunhão, sob o pretexto, e olha que como os outros, né, usam, Deus é onisciente, não precisa de eu orar, Deus é onipresente, não precisa de eu ir para a igreja. Aqui também, pessoas usam a verdade para negar a intimidade com Deus. Ele diz assim, mas se eu já leio a Bíblia, se eu já oro, então para que este aspecto?
É óbvio que esta intimidade que eu estou chamando assim não substitui o exercício da alimentação da palavra e do diálogo da oração. Não substituem, não é isto que eu estou dizendo. E, de fato, a própria intimidade, ela precisa ser avaliada pelo crivo da palavra, para você saber se é realmente Deus que está falando com você. Como eu disse no início, tem pessoas que falam consigo mesmas e acham que estão falando com Deus. Outras, infelizmente, falam com demônios e acham que estão falando com Deus. Para este aspecto da comunhão chamado intimidade, é necessário ter realmente maturidade cristã profunda para saber se é com Deus mesmo que está tendo comunhão. Mas também não posso negar as sensações subjetivas que o Espírito de Deus nos proporciona. Quantas vezes servos de Deus no Novo Testamento foram orientados por Deus mediante a voz interior de Deus em seus corações? Observe, por exemplo, vou dar uns exemplos. Pedro teve uma visão dos lençóis. E Deus queria que ele, com isso, fosse evangelizar a casa de um gentio chamado Cornélio. Atos 10. Paulo, por várias vezes, recebeu a direção do Espírito Santo sobre diversos assuntos. Não estou me referindo às revelações dos escritos dele, porque isso aí só os apóstolos tiveram. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, na obra missionária que Paulo realizou. Em Atos 16, versículos 6 e 7... por 2 vezes o Espírito Santo impediu Paulo de evangelizar em uma determinada cidade. Impediu Paulo de evangelizar em uma cidade e depois impediu ele de ir para outra. O intuito dele era ir para Bitínia, mas Lucas escreve, o Espírito do Senhor não permitiu. E como que Paulo ia saber que o Espírito de Deus não permitiu se Deus não tivesse falado dentro do coração dele? Aí alguém pode alegar assim, mas Paulo era apóstolo. Lógico, apóstolo tinha revelações especiais mesmo. Mas veja, Ananias era apóstolo? Não. No entanto, Ananias recebeu uma mensagem direta de Cristo para visitar a casa de Judas, onde Paulo estava hospedado logo após que se converteu em Atos 9. A voz falou, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ele sabia quem estava falando com ele. Sabe o que é isto? Intimidade. Conhecer a voz de Deus dentro do seu coração. Ananias, vai à casa de Judas, lá na rua direita, na cidade de Damasco. Ali tem um homem chamado Saulo. Assim, você faz isso, aquilo. Saulo, eu conheço, esse homem é um perseguidor. Ele ainda dialogou com Cristo. E ele falou, não vou lá não. E Cristo, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para anunciar meu nome aos gentios e reis, aleluia. E este homem, Ananias, que não era apóstolo, obedeceu ao Senhor. Outro, Filipe, que também não era apóstolo. Havia um apóstolo chamado Filipe, mas esse que eu estou falando era o diácono Filipe, que recebeu a palavra do Espírito Santo para ir ao deserto de Gaza, Atos 8. E quando ele chegou ali, ele encontrou quem? Uma carruagem sozinha no deserto. E o que o Espírito do Senhor falou? Aproxima-te dessa carruagem. E quando ele aproximou, era aquela história que nós conhecemos do mordomo, né? Da rainha Candace da Etiópia, e ele estava ali. Lendo o profeta Isaías, porque era um homem dedicado, ele era um prosélito da religião africana e passou a guardar a religião judaica. Filipe pregou para ele e ele saiu do judaísmo e veio para o cristianismo. Foi batizado ali no deserto e levou o evangelho para a Etiópia. Quando os cristãos posteriormente foram fazer missões na Etiópia, já tinha crentes lá. E tudo quem falou com Filipe, o diácono, foi o Espírito Santo em sua mente, em seu coração. E não adianta argumentar que depois que fechou o cânon da Bíblia Sagrada, isso acabou, porque não tem um só versículo que diga isso. Isso é pressuposição cessacionista, que carece de fundamento da Escritura, a qual os cessacionistas dizem preservar e defender. A intimidade com Deus nos leva cada vez mais perto da palavra e da oração.
Crentes que dizem que têm intimidade com Deus e rejeitam a Bíblia, não podem ser admitidos como íntimos de Deus, não podem. Alguém vem me dizer, olha, Deus me falou, Deus me disse sobre você isto e aquilo, e eu pergunto, como é a sua vida com a Bíblia? Ah, não, meu negócio com Bíblia não, meu negócio é eu e Deus, então eu rejeito. Porque intimidade com Deus te leva à palavra, aliás, é a palavra que te faz ter discernimento sobre tua intimidade com Deus. Há muitos crentes que repetem a frase, Deus me falou, quando na verdade eles imaginaram uma certa frase e pensam que ela veio de Deus. Eu não estou negando que Deus fale com seus filhos, mas como não tem como você provar isso, o nosso dever é averiguar pela Escritura o que alguém diz que Deus lhe falou, mas que Deus fala, fala. Então eu sou contra dois extremos. O extremo de alguém que não lê a Escritura e não ora dizer que Deus vive falando com ele, e o outro extremo de dizer que Deus não fala com ninguém. Evita os extremos dos bagunçados, dos dementes e dos cessacionistas também. Mas quanto mais você se aprofunda na intimidade com Deus, mais comunhão com a Bíblia você terá e com a oração. Inclusive seus momentos com a palavra de Deus e com a oração também lhe produzirão experiências fantásticas com Deus quando você desenvolve este aspecto que eu chamei aqui de intimidade. Está vendo como ele é o mais sensível? A palavra todo mundo pega e lê. A oração as pessoas podem ir lá no seu quarto, ajoelhar e orar. Vir nos cultos de oração à igreja e assim por diante. Mas a intimidade, saber quando é Deus está falando dentro de mim, isto é para os crentes maduros, para os crentes que têm discernimento, para aqueles que já dialogaram bastante com Deus na oração e se alimentaram muito tempo da sua palavra. Concluindo, vimos hoje então os três aspectos da comunhão vertical, da comunhão nossa com Deus. Ela se desenvolve em diálogo, que é a oração, refeição, que é a palavra, e a ceia, né, que nós tomamos hoje, e intimidade, que é a voz interior de Deus em nosso espírito. Todos estes aspectos fazem parte da vida do cristão e a falta de um deles revela nossa deficiência na comunhão com Deus. Então, irmãos, não desprezem a oração. Ela é o teu diálogo com Deus, seja no quarto, caminhando na rua, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja em qualquer situação da sua vida. Ore sem cessar. Não despreze também a Escritura. A leitura traz para a sua vida um despertamento e um crescimento inimaginável. Ela é, meus irmãos, independente da sua idade ou da sua condição espiritual, o alimento que você precisa para ser forte, robusto espiritualmente. E quanto à sua intimidade, permita que Deus fale contigo. Desenvolva maturidade para você discernir a voz de Deus dentro de você. Não se confunda com muitas vozes que há por aí. Tanto dentro de você como fora também existem muitas vozes. Muitos que se julgam portadores da intimidade com Deus. Olha, eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. Antes de você inclinar suas orelhas para esta pessoa, incline suas orelhas para a palavra. Ligue suas antenas para que você esteja atento ao que alguém vai lhe dizer. A maioria usa para manipular. Então eu quero encerrar perguntando como anda a nossa comunhão vertical com Deus. Você tem orado? Você tem clamado? Nos pensamentos, a oração está na sua mente? Intercedendo, confessando, pedindo, agradecendo? Ou a sua mente tem andado ocupada com outras coisas? Temos nos sentado à mesa de Deus por meio de sua palavra, por meio da ceia do Senhor, ou você está afastado? Ah, pastor, começa a ler a Bíblia, me dá um sono, me dá um negócio ruim. Pois é, você já está em estado de inanição espiritual.
Você já está raquítico espiritualmente. Você já viu um raquítico fazendo exercício, todo animado? Não, ele está sempre querendo dormir. Ele está anêmico. Toda hora você olha para ele, ele quer dormir, porque ele não se alimenta. O crente que não se alimenta da Bíblia só vive dormindo espiritualmente. A leitura da palavra lhe traz gozo, satisfação, prazer, como um alimento traz. Fala de um churrasco, pula 10 metros de altura, festeja a semana inteira até chegar o sábado para ele comer o churrasco. Mas a Bíblia é um terror. Cuidado. Cuidado com a sua refeição espiritual. E quanto à voz interior do Espírito Santo? Você tem ouvido Deus falar com você? Ou você ainda diz assim, pastor, eu não sei quando é que é Deus, quando é que é minha mente, eu não sei. Meu pai disse uma frase uma certa vez, eu era adolescente, nunca me esqueci. Se eu estou ali, dormindo no meu quarto, e alguém chega à janela e bate e fala meu nome, mesmo sem eu abrir a janela, eu sei quem é, se eu tiver intimidade com a pessoa. Se eu não tiver, eu fico, quem será? Uma hora dessa aqui me chamando. Mas se eu tiver intimidade, pela voz eu sei quem é. Olha, fulano está me chamando. Assim também com Deus. Se você tem intimidade com Deus, quando Deus te chamar, você não vai ficar perguntando, quem está falando? Quando Paulo não tinha comunhão com Jesus, que Jesus o derrubou no chão, né? Quando ele estava indo prender os cristãos de Damasco, Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele não tinha intimidade, ele falou, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Ele não sabia. Mas Ananias não. Quando Ananias ouviu a voz de Jesus falando, Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Ele não ficou perguntando, quem és tu? Esta é a comunhão que o crente tem com seu Senhor. Você participa disto? Dialoga sempre livremente com Deus? Só por meio de Cristo pode fazer isso. Se alimenta da palavra dele? Satisfação. Agora é momento de me encher, de encher minha barriga espiritual do alimento de Deus. Tem isso? Ouve a voz de Deus e sabe que é ela? Se sim, então você tem uma ótima comunhão com Deus. Se não, comece pela oração e pela palavra. Que Deus abençoe nossas vidas hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.